Nesta era moderna dominada por filtros digitais, fama instantânea e a obsessão por selfies impecáveis, algumas estrelas de Hollywood levaram os retoques estéticos a níveis verdadeiramente aterrorizadores e preocupantes. Desde rappers famosos com rostos que ficaram completamente irreconhecíveis, até rainhas dos reality shows que reconstruíram todo o seu visual. Estas celebridades provam que a busca pela beleza pode por vezes ter um preço muito cruel. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo do brilho do glamour e de algumas catástrofes cosméticas, onde cada bisturi e cada retoque vem acompanhados de uma dose extra de drama, negação e, francamente, demasiado preenchimento. Número 1. Caitlyn Jenner. A heroína olímpica que se reconstruiu totalmente e se transformou sob o olhar atento e constante do público mundial. O mundo parou e, literalmente, susteve a respiração no momento em que a Caitlyn Jenner apareceu na capa da Vanity Fair em 2015. Uma manchete, uma imagem e uma das transformações mais dramáticas da história da cultura pop. O antigo campeão olímpico Bruce Jenner, que era o símbolo máximo da masculinidade americana, tinha se reapresentado ao mundo como Caitlyn. Elegante, composta e sem pedir desculpa por ser real. Não foi apenas uma simples mudança de visual ou um makeover. Foi um verdadeiro terremoto de identidade que abalou as estruturas. Por trás daquela revelação icônica estava uma jornada longa e complexa, envolvendo escolhas profundamente pessoais e cirurgias estéticas extremamente extensas. Como parte fulcral da sua transição, a Caitlyn submeteu-se a uma maratona cirúrgica de 10 horas de feminização facial, remodelando a testa, a linha do maxilar, o queixo, o nariz e as maçãs do rosto. Com o passar do tempo, ela continuou a recorrer ao botox, a preenchimentos e a vários refinamentos para suavizar os traços e manter uma aparência jovem. Mas, à medida que a sua aparência evoluía, os críticos não perderam tempo e atacaram rapidamente, apontando para uma pele que parecia excessivamente esticada e expressões que pareciam congeladas no tempo, transformando a admiração inicial em controvérsia da noite para o dia. A Caitlyn nunca se escondeu desta conversa difícil e sempre enfrentou as críticas de frente. Ela explicou abertamente que estas cirurgias não eram motivadas por vaidade, mas sim por alinhamento numa tentativa de sincronizar a sua aparência exterior com quem ela sempre tinha sido no seu interior. Ainda assim, a opinião pública permaneceu dividida: seria coragem ou excesso, liberdade ou fixação. Então, aqui está a verdadeira questão. Quando tornar-se o teu verdadeiro eu exige reescrever o teu próprio rosto, onde começa verdadeiramente a autoaceitação e onde é que se cruza a linha do razoável. Número 2. Lil Kim, a rainha do rap que decidiu remisturar a sua cara demasiadas vezes. O choque atingiu-nos antes mesmo da música começar a tocar. Quando a Lil Kim entrou nos holofotes sem se parecer nada com o ícone destemido que outrora dominou o hip-hop, os fãs ficaram completamente paralisados. Esta era a mulher que tinha definido o conceito de beleza ousada nos anos 90. Perucas coloridas, uma moda sem medo, e um rosto que dominava cada câmara. Mas, algures entre os discos de platina e o escrutínio incessante, o reflexo da Lil Kim começou a mudar drasticamente. O que começou apenas como uma operação ao nariz após uma relação violenta, transformou-se rapidamente num ciclo longo e vicioso de cirurgias estéticas. Narizes cada vez mais estreitos, lábios mais cheios, maçãs do rosto alteradas. Cada novo procedimento afastava-a ainda mais daquele rosto original que a tornou famosa. Os críticos acusaram-na de perseguir padrões de beleza impossíveis. Enquanto os fãs lutavam para conseguir reconhecer a rapper que idolatravam durante o seu crescimento, o clímax desta história chegou quando a própria Lil Kim admitiu que lutava contra uma insegurança profunda, moldada por anos de críticas e pela pressão da indústria. As cirurgias não eram sobre vaidade, eram uma armadura de proteção.
No entanto, aqui está a reviravolta surpreendente: a Liu Qin nunca perdeu o seu poder. Mesmo quando a sua aparência gerava enorme controvérsia, a sua influência na moda, na confiança feminina e na cultura hip-hop permaneceu intocável. O rosto dela pode ter mudado completamente, mas a sua voz nunca se suavizou nem perdeu força. Quando o mundo te diz constantemente que nunca é suficiente, até onde irias tu para te sentires bonita? Número 3. LaToya Jackson, a irmã da dinastia pop, que seguiu o caminho perigoso do bisturi. No momento em que a LaToya Jackson apareceu com um nariz fino como uma lâmina, maçãs do rosto congeladas e um sorriso que parecia mais esculpido à mão do que natural, o mundo inteiro olhou 2 vezes para confirmar. Isto não foi apenas mais uma melhoria de visual de uma celebridade. Foi uma reescrita total de um rosto que o público pensava conhecer bem. Como membro da lendária família Jackson, a LaToya cresceu sob holofotes implacáveis, onde a imagem não era opcional, era absolutamente tudo. A sua transformação terá começado, segundo consta, com uma rinoplastia no final dos anos 80, inspirada em parte pelas mudanças dramáticas do seu próprio irmão Michael. Mas um procedimento levou inevitavelmente a outro. Liftings faciais, implantes nas maçãs do rosto, cirurgia às pálpebras, remodelação do queixo. Cada passo afastava-a mais do seu visual original. Com o passar do tempo, os seus traços tornaram-se mais afiados, mais esticados, quase como uma máscara, desencadeando comparações das quais era impossível escapar. Os críticos foram brutais, as piadas implacáveis e a curiosidade não tinha fim. A LaToya nunca confirmou totalmente até onde foram as cirurgias, mas também não se escondeu. Ela continuou a aparecer sorrindo através de todo o escrutínio, determinada a controlar a sua narrativa numa família famosa pela reinvenção. A sua jornada tornou-se menos sobre vaidade e mais sobre sobrevivência numa dinastia onde a perfeição era o requisito mínimo. Quando a tua identidade nasce na sombra de ícones mundiais, estás a mudar a cara para agradar ao mundo ou apenas a tentar reconhecer-te a ti própria ao espelho. Número 4. Katie Price, a rainha dos reality shows, que simplesmente não conseguiu parar de editar o próprio rosto. O suspiro de espanto foi imediato quando a Katie Price apareceu em público, inchada, esticada e dolorosamente irreconhecível. Até os fãs de longa data tiveram muita dificuldade em reconhecer a mulher, outrora conhecida como Jordan, a modelo ousada que dominava os tabloides e exalava confiança. Isto não foi uma transformação positiva. Foi um sinal de aviso a piscar intensamente em luzes neon. A fama não mudou a Katie da noite para o dia, mas cirurgia após cirurgia, fê-lo lentamente. Aumentos mamários, preenchimentos labiais, botox, inúmeros ajustes faciais. A Katie nunca escondeu a sua enorme paixão pelas melhorias estéticas. Mas em 2017, as coisas tomaram um rumo bastante sombrio quando um procedimento de preenchimento labial correu terrivelmente mal, deixando-a completamente de rastos e a admitir abertamente que se sentia feia. Aquele momento marcou o auge dramático de uma jornada que muitos acreditam ter ultrapassado a linha tênue entre a autoexpressão e a pura autodestruição. Mesmo quando os médicos alegadamente se recusaram a realizar mais procedimentos devido a sérias preocupações de saúde, a Katie continuou a perseguir a próxima correção na esperança desesperada de que o espelho finalmente lhe sorrisse de volta. E, no entanto, aqui reside o verdadeiro paradoxo. A Katie Price é brutalmente honesta sobre tudo isto. Ela avisa as outras pessoas, fala abertamente sobre o seu arrependimento e ainda assim aparece publicamente sem pedir desculpas a ninguém. A história dela não é apenas sobre cirurgias, é sobre a insegurança amplificada pela fama. Portanto, antes que a próxima transformação apareça no vosso ecrã, perguntem a vocês mesmos o seguinte:
Onde é que está exatamente a linha que separa a confiança da obsessão doentia? Subscrevam o canal e fiquem conosco, porque a verdade por trás da beleza só se torna mais profunda a partir daqui. Número 5. Simon Cowell, o magnata da televisão que quase apagou as suas próprias expressões faciais. No momento em que o Simon Cowell apareceu no ecrã, com um aspecto mais esticado do que os seus próprios contratos de talentos, os espectadores quase se esqueceram de respirar. Este era o juiz implacável e brutalmente honesto do American Idol e do X Factor. O homem cujo simples levantar de sobrolha conseguia esmagar sonhos. De repente, aquela sobrolha mal se movia. O rosto dele parecia congelado, esticado e estranhamente irreconhecível. E a internet delirou completamente com isso. Quando o rei das críticas diretas se tornou o alvo delas, a ironia foi simplesmente deliciosa. Durante anos, o Simon confiou abertamente no Botox e em preenchimentos para combater o envelhecimento diante das impiedosas câmaras de alta definição. O que começou apenas como um pequeno refrescamento escalou lentamente para um rosto que lutava para sorrir, franzir a testa ou reagir de qualquer forma. O que não é nada ideal para um homem cujo trabalho depende inteiramente das suas reações. O clímax aconteceu quando o próprio Simon admitiu que tinha ido longe demais, dizendo que o seu filho pequeno tinha medo do aspecto dele. Esse foi o alerta de despertar que nenhum espelho conseguiria dar. Mais tarde, o Simon dissolveu a maioria dos preenchimentos, adotou um visual mais natural e avisou publicamente os outros sobre os perigos de exagerar nos procedimentos estéticos. Ao verdadeiro estilo Cowell, ele assumiu o erro com toda a honestidade e aquele seu humor seco característico. A história dele prova que nem mesmo os homens mais poderosos da indústria do entretenimento estão imunes à pressão esmagadora de se manterem jovens. Porque num mundo obcecado pela perfeição, até os juízes mais duros podem acabar por perder o controle. Saberiam quando parar antes que o espelho deixasse de vos reconhecer. Número 6. Dolly Parton, a rainha que transformou a cirurgia estética numa piada recorrente. O suspiro de espanto vem sempre primeiro, e logo a seguir vem o riso. Quando a Dolly Parton entra numa sala com o cabelo mais alto do que o horizonte de Nashville e um rosto mais suave do que os seus maiores êxitos, sabem instantaneamente uma coisa: ela faz parte da piada. Muito antes de a cirurgia estética ser sussurrada em Hollywood, a Dolly dizia-o em voz alta com orgulho e um piscar de olhos. Se algo está a cair a arrastar ou a fazer papos, eu arranjo, brincava ela. E a América ria-se com ela. Por trás desse humor, no entanto, está uma longa jornada com procedimentos estéticos. Começando na década de 1980, a Dolly fez plásticas ao nariz, levantamentos de sobrancelhas, cirurgias às pálpebras, liftings faciais e botox para manter a imagem polida que o público esperava. Com o passar do tempo, as expressões dela tornaram-se visivelmente mais esticadas. O rosto dela ficou mais parecido com uma boneca. E os críticos argumentaram que ela tinha atravessado para um território demasiado artificial. Mas aqui está a reviravolta. A Dolly nunca o negou, nunca se escondeu e nunca pediu desculpa por isso. Ao contrário de outros que vivem assombrados pelo arrependimento, a Dolly transformou a cirurgia em parte da sua marca. Ela enquadrou-a como autocuidado, não insegurança, insistindo que a confiança importava mais do que parecer natural. E de alguma forma surpreendente funcionou. Os fãs não se afastaram, eles aproximaram-se ainda mais. Portanto, talvez a verdadeira lição aqui não seja sobre agulhas ou idade, mas sobre assumir plenamente quem somos. Quando se é assim tão honesto, tão destemido e tão assumidamente fiel a si mesmo, quem é que pode realmente julgar? Se histórias como a da Dolly vos fazem ver a beleza de forma diferente, fiquem conosco. O próximo capítulo pode surpreender-vos ainda mais. Número 7. Janice Dickinson,
A primeira supermodelo que não conseguia parar de tentar consertar a perfeição. Ela não entrou apenas calmamente para a história da moda. A Janice Dickinson arrombou a porta e autoproclamou-se a primeira supermodelo do mundo. Durante algum tempo, ela não estava errada. Feroz, destemida e famosamente direta, a Janice dominou as passarelas com maçãs do rosto afiadas e opiniões ainda mais cortantes. Mas, quando as câmaras se recusaram a desviar o olhar à medida que os anos passavam, a mulher que construiu seu império, na beleza, decidiu combater o tempo da única forma que Hollywood conhece agressivamente. Começou com coisas pequenas, um aumento mamário, um pequeno ajuste aqui e ali. Depois veio a bola de neve imparável. Liftings faciais, botox, implantes nas bochechas, lipoaspiração. O rosto dela trocou lentamente o calor humano pela rigidez, a expressão pelo brilho artificial. O ponto alto foi atingido quando até a Janice admitiu que as coisas tinham ido longe demais, aparecendo no programa Botched para tentar corrigir uma cirurgia desastrosa. A grande ironia é que uma mulher que outrora julgava a aparência dos outros, encontrou-se agora a ser julgada pelo seu próprio reflexo. O dano não foi apenas físico. Procedimentos intermináveis drenaram as finanças dela, levando à falência em 2013. Ainda assim, a Janice nunca recuou. Ela defendeu cada decisão com uma honestidade brutal e zero pedidos de desculpa. A história dela não é sobre arrependimento. É sobre excesso ego e o custo aterrador de acreditar que a perfeição é algo que se pode manter cirurgicamente para todo sempre. Número 8. Amanda Lepore, a boneca viva que transformou o próprio corpo numa obra de arte. A Amanda Lepore não se limita a entrar numa sala qualquer. Ela chega como se fosse uma fantasia de moda surrealista a ganhar vida. Com uma cintura impossivelmente minúscula, curvas exageradas e um rosto que parece ter sido esculpido em vez de nascido, a Amanda tornou-se um ícone de culto muito antes de as redes sociais aprenderem sequer a suspirar de espanto. Mas atenção, isto não foi um acidente. Foi pura intenção, obsessão e rebeldia, tudo cozido com silicone e muita coragem. Começando a sua transição numa idade muito jovem, a Amanda perseguiu um ideal ultra-feminino com um compromisso absoluto e inabalável. A terapia hormonal veio cedo, seguida de múltiplas cirurgias ao nariz para aperfeiçoar um perfil de porcelana, aumento mamário, para criar uma silhueta quase de desenho animado e melhorias nos glúteos para completar aquele sonho de corpo em forma de ampulheta. Os rumores de lipoaspiração extrema na cintura e até mesmo a remoção de costelas apenas alimentaram o mito. O objetivo dela nunca foi parecer natural. O objetivo era parecer deliberadamente irreal. O clímax disto tudo. Quando os críticos a acusaram de ir longe demais, a Amanda sorriu ainda mais. Ela não estava à procura de beleza convencional. Ela estava a redefini-la completamente. Para ela, a cirurgia estética não era fruto de insegurança. Era autoexpressão pura. Um dedo do meio erguido bem alto contra a conformidade. Uma declaração de posse total sobre o seu próprio corpo. Num mundo que vive aterrorizado com extremos, a Amanda Lepore tornou-se uma boneca viva, uma musa da moda e um símbolo de liberdade radical. Amem-na ou questionem-na a uma coisa que é absolutamente inegável. Ela não deixou que a sociedade moldasse a sua imagem. Foi ela própria quem o fez, ponto final. Número 9. Madonna. A rainha da reinvenção que se recusou terminantemente a envelhecer em silêncio. O espanto foi instantâneo. Quando a Madonna apareceu com um rosto mais liso do que os seus discos de vinil e maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar vidro, a internet entrou num verdadeiro colapso nervoso. Isto não era apenas mais uma era. Foi um remix facial completo. Durante 4 décadas, a Madonna ensinou o mundo a reinventar-se.
rebelde do punk, deusa da pop, dominadora do disco. O envelhecimento, contudo, foi a única tendência que ela se recusou a seguir educadamente. À medida que os anos passavam, os pequenos ajustes subtis transformaram-se alegadamente em movimentos muito mais audazes. Os preenchimentos avolumaram, o botox paralisou os liftings, esticaram e, de repente, a mulher que outrora chocou o mundo com luvas de renda estava a chocá-lo com um brilho polido e espelhado. Os críticos gritaram: "É demasiado!" Os memes explodiram por todo o lado. E a Madonna respondeu à letra com a sua rebeldia de marca, chamando-lhe idadismo e misoginia. E honestamente, essa resposta foi tão tipicamente Madonna. Mas aqui está a reviravolta. A Madonna nunca prometeu conforto a ninguém. Ela prometeu perturbação e ruptura. O rosto dela tornou-se outro campo de batalha, onde ela desafiou a obsessão da sociedade com a juventude e o controle sobre os corpos das mulheres. Seria vaidade, talvez. Seria rebelião? Absolutamente. Amem ou odeiem a Madonna, forçou mais uma vez o mundo a falar sobre ela. E é exatamente assim que ela se manteve relevante durante mais tempo do que qualquer outra pessoa na sala. No final, a Madonna não se perdeu na cirurgia estética. Ela fez o que sempre fez, melhor, transformou a controvérsia em lucro. E lembrou a todos que as rainhas não envelhecem, elas evoluem ruidosamente. Número 10. Micaela Romanini, a socialite, que perseguiu a perfeição até esta lhe fugir das mãos. O choque foi brutal e impiedoso. Quando as fotografias da Micaela Romanini ressurgiram, a internet não sussurrou. Ficou a olhar paralisada em descrença. Outrora aclamada como a resposta italiana a Paris Hilton, a Micaela era a personificação do glamour do final dos anos 90. Loira rica, fotografada incessantemente e com uma beleza que parecia não exigir esforço. Ela tinha o estilo de vida, o estatuto e o rosto que as pessoas pagavam milhões só para admirar. E então ela decidiu que aquilo não era suficiente. O que começou como pequenos retoques cosméticos, rapidamente entrou numa espiral de obsessão. Injeções nos lábios, botox, preenchimentos faciais. Cada procedimento prometia uma melhoria, mas acabava por entregar apenas distorção. Os seus lábios naturalmente cheios tornaram-se exagerados, os seus traços ficaram esticados e rígidos, até que a mulher que outrora definiu a beleza das socialites europeias se tornou quase irreconhecível. As comparações com a Donatella Versace inundaram os mídia, não como elogio, mas como um aviso cruel. A ironia era palpável. Ao tentar manter-se jovem a todo custo, a Micaela acabou por parecer muito mais velha do que a sua idade real. A verdadeira tragédia não é apenas física, é profundamente emocional. Disse que a Micaela se agarra a fotografias antigas de si mesma, imagens congeladas no tempo antes de as cirurgias assumirem o controlo. As suas redes sociais contam uma história silenciosa de arrependimento, nostalgia e saudade da mulher que ela costumava ser. E, no entanto, os relatórios sugerem que ela pode ainda estar a considerar mais procedimentos, perseguindo a mesma ilusão que já lhe custou tanto. A história da Micaela Romanini é assustadora porque não é sobre fama. É sobre a insegurança amplificada pelo privilégio. Quando ninguém nos diz para parar a perfeição, torna-se um alvo em movimento constante. E por vezes a perda mais dolorosa não é a beleza em si. É reconhecer que o rosto no espelho já não nos pertence. Esse é o lado negro e brilhante da beleza de Hollywood. Onde as agulhas perseguem a juventude, os espelhos não perdoam. E a perfeição pede sempre mais. Muito obrigado por assistirem e por ficarem conosco até o fim. Se estas histórias vos chocaram, intrigaram ou vos fizeram repensar a beleza, carreguem no botão de subscrever e ativem o sininho das notificações para não perderem o que vem a seguir. Confiem em nós, a próxima transformação pode ser ainda mais difícil de ignorar.